Oi, galera, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e sou a apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais um programa, que é o programa Perfil, e a gente vai conhecer um convidado, que é o Almir Martins. Ele vai se apresentar para vocês. Boa tarde a todos, né? É uma satisfação estar participando desse podcast, programa Perfil com a Carla. Eu me chamo Almir Martins, sou aluno graduando do curso de música, UFC, licenciatura, né? Já estou no último período, no último semestre praticamente, e vamos lá, né? E como vocês já sabem, né, sobre o que a gente trata nesse programa, hoje no nosso 10º episódio do programa Perfil, a gente vai conhecer mais sobre o Almir Martins, a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e a gente vai destacar as experiências e os aprendizados de vida que trouxeram o Almir até onde ele está hoje. Então, Almir, primeiramente, seja bem-vindo ao Musicast, e eu gostaria que você contasse para a gente como foi que começou a sua vivência com a música. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né, primeiramente. E a minha trajetória com a música, ela começa no meado dos anos 2000, faz um pouquinho de tempo já está com 20 anos que eu estou nesta estrada, né? E existe uma curiosidade interessante que essa minha relação com a música, ela começa com a palavra, né? Quando eu falo a palavra, é porque desde muito jovem eu gostava muito de poesia, de cordel. Eu me criei em um ambiente do Baixo Jaguaribe, eu sou de Russas, e lá existem muitos cantadores repentistas, né, tocadores de viola. E meu pai gosta muito de repentistas, e eu cresci ouvindo esses artistas, né, se apresentarem. Meu pai é apologista, meu avô também era apologista. Apologista é um termo que se dá para as pessoas que são adeptas ao estilo da cantoria, que gostam de cantoria. E então eu não cantava, não tocava, mas gostava muito de escrever versos, de fazer poesia. E um bom tempo depois, essa questão de amar tanto as letras, né? Isso foi para a música popular brasileira, porque eu gostava muito de ouvir os clássicos brasileiros, como Chico, Caetano, Djavan, Gilberto Gil. Gostava muito das letras, e aí começou a paixão pela música, porque o fato de gostar muito dessas canções, dessas letras, da forma como essas letras eram compostas e assim, verdadeiras pérolas, né, da música brasileira, despertou a vontade de querer tocar essas canções, né, de poder eu mesmo tocar essas canções. E aí comecei de forma autodidata, no estudo do violão lá em 2000, e com muita dificuldade. Na época, o acesso à internet era algo bem limitado, a gente não tinha acesso a ferramentas como o Cifra Club, né, que ajuda muito a gente a aprender a tocar violão. E aí foi um processo bem dorido e continua sendo até hoje, mesmo depois da graduação, porque essa questão da música é algo que você aprende com muita repetição, muita dedicação, né? E é um estudo diário, para sempre, né? Você nunca consegue parar. E é assim que começa essa trajetória, né? E dentro dessa sua vivência, né, e você estava imerso na poesia, na música, dentro dessa sua vivência, você se via como professor, como foi o seu processo de escolha para você seguir nessa profissão, né? Então, minha mãe é professora aposentada do município, 35 anos prestado como professora das séries iniciais, né, do ensino fundamental. E quando eu era adolescente, eu tive um primeiro contato, né, como um professor substituto. E não foi muito agradável, porque eu fui, eu fui dar aula para crianças de 5 a 6 anos de idade, e foi assim um choque, né? A primeira vez que você, muito jovem, sem experiência nenhuma, na verdade eu não tinha feito ainda nenhuma graduação, não tinha sequer terminado o ensino médio ainda, estava concluindo o ensino médio, e aí foi um choque de realidade pela dificuldade em que eu vi de tomar de conta de não, e aí eu pensei, não quero essa profissão para mim. E o que acontece é que eu tentei mais duas graduações. Eu entrei em 2011 no curso de letras, justamente por essa paixão que eu tinha pelas letras, mas até então eu já tocava na noite, já atuava nesse período, e desisti da graduação de letras. Vi que realmente não era isso que eu queria, mas eu tinha muita vontade de fazer o curso de música, né? E o que era inacessível para mim pelo fato de morar em Russas, no Baixo Jaguaribe. O curso mais próximo que tinha era Fortaleza, que fica a 160 quilômetros, e Sobral, né, que na época para mim era uma realidade muito distante. E aí
eu sempre gosto de acreditar que as coisas elas acontecem no seu tempo certo, no seu período certo. Em 2016, surgiu a oportunidade de eu vir para Sobral. Eu não tinha conhecimento de que existia o curso de música aqui em Sobral, né, licenciatura principalmente, e até porque a gente ouvia muito falar sobre os cursos de música da UES, que precisa do teste de aptidão musical, e no Rio Grande do Norte, na UERN, que é mais próximo da minha região, né? Lá fica mais ou menos a metade do percurso que é daqui da minha cidade para Sobral, da minha cidade natal para Sobral. Então, mediante essas circunstâncias, quando eu tomei conhecimento de que o curso de música existia aqui em Sobral e que não precisava do teste de aptidão musical, eu fiquei muito feliz pela oportunidade de, quem sabe, né, conseguir fazer o Enem, que foi o que eu fiz, prestei o Enem, consegui obter uma nota legal e consegui entrar para o curso de música de licenciatura. E aí foi uma realização e uma redescoberta, né, porque nos primeiros, logo que eu entrei no curso, no primeiro semestre, eu já consegui adentrar na bolsa do PIBID, né, que é a bolsa de formação para os professores. E já de cara já fui me identificando muito. Primeiro, o fato de estar dentro de uma área que eu amo muito, que é a música. Essa paixão começou com a letra, com a poesia, com a palavra, mas foi se ficando algo homogêneo, né? Essa coisa da música e da letra e tudo. E aí, no meio desse processo, eu me encontrei como professor e eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. Que massa! E dentro do curso de música, né? Você está se graduando, já está quase se formando. E dentro desse período, o que é que você poderia destacar para a gente dessa sua fase dentro do curso de música? Vamos lá. A experiência, no que se trata, no que se diz respeito ao curso de música em si, só fazendo uma ressalva que eu acho que toda pessoa deveria ter a oportunidade na vida de ter acesso a um curso superior, porque ele não te forma só na questão teórica, ele te forma para a vida, né? Então, nesses quase 5 anos que eu estou dentro da UFC, eu amadureci muito como pessoa, né? Como profissional, você realmente abarca uma bagagem muito grande, né? E recebe também, é um negócio de compartilhar. Você tanto dá quanto você recebe, né? Nessa via de mão dupla, você acaba recebendo muito mais do que doando, pelos professores experientes que você tem acesso, né? Pela forma como se dá essa questão do estudo da música em si. Confesso que é um processo doloroso, não é algo fácil, né? A UFC ela é uma entidade extremamente responsável e ela não quer dar diplomas de graça para ninguém, né? Ela quer que o profissional seja formado e esteja apto para atuar no trabalho. E isso vem carregado de muitas ressignificações e reconstruções dentro desse processo, porque inúmeras vezes eu confesso de pensar em desistir, né? Mas eu pensava assim, poxa, cheguei até aqui. Muitas pessoas queriam estar no meu lugar dentro de uma graduação e é uma covardia eu desistir pelas dificuldades que haverão em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Não existe nada fácil, né? Tudo precisa que você tenha gana, que você precise se dedicar ao máximo. E, é claro, são escolhas. E muitas vezes essas escolhas são difíceis. Mas, nesses últimos anos, como lhe falei, a bagagem, né? A quantidade de informações que você tem no campo, que você aprende, né? Outro dia eu estava muito feliz porque eu estava conversando com um colega que tinha recém entrado no curso e ele estava com dificuldade nos solfejos, nos primeiros solfejos, e foi muito gratificante olhar para aquilo ali e perceber que eu já tinha tido dificuldade muito pior do que a dele. E aí, de repente, eu me encontrei ensinando para ele como é que fazia aquilo ali. E como aquilo soava fácil para mim e como eu via a dificuldade dele, que era a mesma que eu tinha quando eu entrei no curso, né? Então são coisas muito gratificantes você se perceber dentro de um curso, né, de humanas, um curso que preza pela arte, que não é fácil. A gente nós seremos professores dentro de uma área que é muito, como é que eu poderia dizer, a palavra não seria sucateada, é muito carente. As pessoas não valorizam e não levam a sério o professor de artes, né? O nosso curso em si já começa dessa forma, porque a gente sabe que a gente vai trabalhar de forma polivalente, porque o ensino de música ainda não é algo obrigatório nas escolas, né? A gente sabe dessa dificuldade.
Mas eu acredito muito no poder que o professor João Emanuel sempre nos fala, né? Que é a questão de você dar o seu máximo, de você ser um profissional excelente e fazer com que as pessoas vejam o tanto do profissional que você é. E a partir daí, se você fizer um bom trabalho, com certeza, um trabalho de formiguinha, isso mais na frente vai ser recompensado, vai ser visto, outras pessoas irão se inspirar com aquilo que você está fazendo, né? Eu acredito muito nesse poder, no poder de você, com dedicação, luta, e você consegue obter resultados, né? Sim, com certeza, eu concordo com você. E eu lendo seu portfólio, né, eu vi que você participou já de muitos festivais. Você pode contar um pouco sobre isso pra gente? Essa história do festival, essas histórias dos festivais é muito bacana, porque, assim, eu te confesso que apesar de já ter participado, já com o do Juazeiro, que eu participei, foi o último que eu participei o ano passado, né? Já é o sexto festival que eu participo. E eu não gosto muito do formato como esses festivais competitivos são elaborados, né? Eu acredito muito mais naquela questão do festival de amostra, onde todo mundo vai para mostrar a sua arte. Eu acredito que a arte não deve ser mesurada. Mas como é uma manifestação artística das poucas que nós temos, é um momento muito bom, onde você confraterniza com outros artistas. No festival você conhece pessoas com trabalhos excelentes e há uma troca de figurinha nos festivais, né? Essa é a parte positiva do festival. E eu comecei participando do festival lá em 2011, quando classifiquei uma música para o Festival Municipal da minha cidade. Fui campeão com essa canção. Essa mesma canção eu escrevi no mesmo ano, no Festival de Música, né? Na época foi o primeiro festival a ser lançado, dos grandes festivais. Nesse primeiro festival eu fui campeão municipal na minha cidade, mas no festival eu não obtive nenhuma colocação em Fortaleza. Mas a experiência foi muito gratificante, porque eu fiquei entre os 12 finalistas e estava com os 12 melhores. Inclusive, neste ano, a banda Dona Luli daqui de Sobral ficou em terceiro lugar, e para você ver como são as coisas. Nessa época, Sobral era algo que soava muito distante de mim, né? E as outras duas bandas vencedoras foram de Fortaleza. E por 2 anos, mais 2 anos consecutivos, eu participei de mais 2 festivais na minha cidade, também obtendo primeiro lugar. Ou seja, foram 3 primeiros lugares, né? E aí depois eu participei no ano de 2016, quando eu entrei na universidade, a gente montou um projeto chamado Mil Tons, no qual a gente também foi classificado para participar do Festival de Bandas Universitárias. E a gente ficou em terceiro lugar lá. E os primeiros, segundo e terceiro lugar tinham a oportunidade de se apresentar no palco Mix, né, no ICA, e a gente foi lá apresentar o nosso trabalho, foi muito bacana. Esse projeto começou com um impulso muito grande da professora Simone Souza, que nos convidou para a gente apresentar esse trabalho autoral no Corporal, que era um evento do Encontramos, onde ela ministrava, né? Nós fomos convidados, foi a primeira apresentação, e a passar para esse festival das bandas de músicas. E o ano passado eu tive a honra de participar do Festival de Juazeiro, no Cariri. Como você sabe, o Cariri é o celeiro da cultura do estado do Ceará, né? Eu costumo dizer que se o Ceará fosse um órgão, o Cariri com certeza era o coração, porque é uma cidade que respira muito cultura. E foi muito bom estar lá. Realmente estavam lá 3 pessoas aqui de Sobral, que era representando Sobral, eu, uma música do Regis Brito, que também é ex-aluno, né, já graduado na música, e o Edu Azaf. Estávamos lá representando Sobral. Infelizmente, eu e Edu, nós fomos desclassificados na primeira eliminatória do festival, mas vale ressaltar que esse festival teve mais de 500 inscrições, né? Nós ficamos entre os 20, né? Foram 3 pessoas aqui de Sobral, já valeu muito a pena estar lá. E o Regis Brito ficou com o melhor arranjo de canção, ou seja, teve uma premiação que veio para casa de Sobral, né? Um aluno do curso de música que trouxe um prêmio para casa. E essa coisa do festival tem sempre isso que eu te falo, que é a questão de você conhecer pessoas. Lá eu tive a oportunidade de trocar figurinhas com o pessoal da banda Doutor Raiz, que é uma banda muito famosa do Cariri. Aconselho você a ouvir se você não conhecer. E aos demais ouvintes também. É uma banda fantástica e eles estavam com mais de 10 anos que não se apresentavam. A banda tinha acabado e foram convidados para tocar justamente nesse festival, né? Que foi o primeiro festival de grande porte, aberto nacionalmente, que teve no Cariri o ano passado, né? Esse ano, por conta da pandemia, não houve festival. Que massa! Eu lhe vejo ali pelos corredores e eu não conhecia, né, esse seu lado. Realmente um compositor assim, já
com uma estrada grande. A gente vai amadurecendo nesse percurso, né? Como eu te falei, não é algo fácil, mas é muito prazeroso, porque você vai construindo. Uma das coisas que, só para a gente fazer aqui um ponto dentro disso que a gente está conversando, eu sempre acho que há uma dificuldade muito grande dos alunos que entram no curso, em qualquer curso que seja de graduação, porque entram muito jovens, no sentido de que terminaram o ensino médio e muitos não sabem ainda o que querem realmente ser, né? E você assume um compromisso muito grande quando entra numa graduação, né? E aí você vai amadurecer dentro daquele processo, o que é muito difícil. Por exemplo, eu entrei no curso de música, eu já tinha 34 anos, né? Então, eu já sabia muito bem o que eu queria. Não pelo fato da idade, mas pela questão das experiências anteriores que eu já tive. Elas me deram suporte para que eu amadurecesse e vislumbrasse que eu não tinha tanto tempo assim para perder, né? Ou seja, tudo que me vem dentro da universidade é muito valorizado porque eu já sou jovem há muito tempo, né? E aí eu quero conseguir o máximo para poder, daqui a pouco, aquela velha estabilidade que a gente sonha de passar num concurso público, de realmente se aquietar, né? Que é o que todo mundo almeja, na verdade, é conforto, é segurança, né? Todo mundo quer isso. Sim, com certeza. Você vai só acumulando aprendizados e vai canalizando para os desejos que você já tem, né? Como músico, como Exatamente. poeta, como artista. Exatamente. E você falou um pouco, né, que você já tinha trabalhado ainda no ensino médio, dando aula para crianças. Mas eu gostaria Sim, de saber sim. quais foram os outros trabalhos, né, que você já desenvolveu como músico e como professor de música. Certo. Aqui em Sobral eu tive uma experiência fantástica, porque eu passei 6 meses trabalhando no projeto Mais Educação, né? Que é um projeto que contrata professores como se fosse para dar suporte, né? Em algumas disciplinas. E aí, lógico e evidentemente que eu fui para o meu lado e fui dar aula de música na Escola Gerardo Rodrigues, né? Onde eu comecei lá no PIBID e através desse trabalho que eu desenvolvi junto com a professora Késia Carvalho, nós desenvolvemos um trabalho fantástico na Escola Gerardo Rodrigues, que foi conhecido e acabou gerando esse convite para que eu integrasse o quadro de professores lá e passei 6 meses como professor até o fim do projeto, né? E colhendo. É muito bacana você trabalhar. Eu gosto muito, Carla, de trabalhar com a questão de musicalização, né? Que é diferente da aula de música. Eu gosto muito dessa abordagem que o João Emanuel tem, que é de musicalizar, né? A maior parte dessas crianças a gente sabe que vivem em condições em periferias da cidade e tudo, e não tem acesso à música, né? Só que eles vêm com uma carga muito grande cultural deles, né? E isso é muito importante também. Então, dentro dessa experiência que eu tive como professor, foi fundamental pelo fato de compreender a cultura que eles traziam e eu poder mostrar um pouco da minha também. Sempre trabalhando na perspectiva de uma negociação, né? Quando fazia as aulas de apreciação de música, por exemplo, evidentemente que eu permitia que eles levassem os funks que eles gostam tanto e que aquilo fazem parte da cultura deles, que estão tão diretamente ali, né, entrelaçados dentro da cultura que eles têm, que é muito forte. Mas, por outro lado, eu levava também outros tipos de músicas para que eles conhecessem que a música não se resume só àquilo ali, né? Dá a oportunidade de escolha, que eu acho que é isso que as escolas devem fazer. Não é que você vá agir de forma preconceituosa em relação ao estilo que determinado aluno escuta, né? Porque o aluno música e tudo, a gente já estudou disciplinas de etnomusicologia, né, como você sabe, de antropologia e música, e uma das primeiras coisas que a gente reformula é essa questão do lugar da música, né? Aquilo que não me representa, da forma como eu vejo de forma preconceituosa, né? De uma forma até de colonizador, acostumado e habituado com a música que a gente herdou nos portugueses e tudo, e acaba achando que a outra música ali é inferior, né? Está num local diferente, quando na verdade não está, né? Isso não é verdade. E a gente trabalha tentando, ao máximo possível, sensibilizar e dar esta oportunidade de que o aluno, por si próprio, ele possa buscar o seu caminho, né, dentro da música, que ele escute o funk, mas que ele também possa escutar a música erudita, que ele possa escutar a música popular, que ele possa escutar a música regional,
né? Que ele possa aprender, através dessa escuta, dessa apreciação também, a entender como funciona esse mecanismo, como funciona essa escrita musical, perceber como é que esse som se manifesta, como esse som se comporta, né? Dentro dessas experiências que eu tive como professor, eu sempre gostava muito das aulas de apreciações, de levar a vitrola, né, apresentar como é que a música, porque você escuta música, mas como é que esta música ela é gerada, né? Ali você tem um aparelho ali físico, como é que esse processo acontece? E aí levava a vitrola e desmontava essa vitrola no meio da aula para mostrar para eles como é que aquele mecanismo funciona. E isso funciona muito, você puxar para o lado lúdico uma aula que aparentemente parece chata, né? Eu gosto muito de pensar assim, Carla. Determinados professores que eu não queria ser como eles. E como eu acho a aula chata. E aí eu penso, eu como aluno, né? Eu estaria gostando dessa aula que eu estou apresentando aqui, né? Então, eu acho que ter esse cuidado, ter essa acessibilidade, ajuda muito. Então, a experiência foi essa. A outra experiência que eu tive, falando das experiências como professor, né? Mais educação, como você perguntou, durante 6 meses. O projeto todinho do vídeo eu passei 1 ano, né? Nesse 1 ano também foi dando aula, atuando nas salas de aula. Claro que no momento das aulas de arte, junto com o professor em sala, mas geralmente os professores não interviam, a gente tomava conta da aula todinha, a gente combinava que os 40 minutos de aula eram todos dados por nós. E a outra experiência que eu tive essa foi mais curta, mas por uma questão mesmo filosófica minha e do que eu acredito, eu fui convidado para ser professor de uma determinada escola particular, e da qual eu não me adequei à forma pedagógica que a escola trabalhava, né? Mas isso não vem ao caso. Porém, trabalhei foi pouquíssimo tempo, por essa questão mesmo de não me adequar à pedagogia, à forma pedagógica como a escola trabalhava. E é isso. Partindo para a próxima pergunta. Que legal. Eu acredito que o nosso trabalho, né, como professor de música, é justamente abraçar, né, e tentar democratizar mais ainda todos os estilos culturais e todas as, as formas que vierem para a gente, né? Exatamente, Carlos. Almi, você como compositor, né, passa por diversas influências musicais. Fale para a gente um pouquinho sobre os temas que você aborda nas suas composições e as suas influências, né, musicais. Certo. Bem, as minhas influências são calcadas no regionalismo, né? Então eu escuto desde o repentista, tocador de viola, improvisador, né, ao coco, ao maracatu, essas canções regionais que passam pelo nosso repertório cearense, né, como Ednardo, como Fagner, como Belchior, como, por exemplo, deixe-me lembrar, o Elomar, que é um violonista baiano fabuloso, que mistura a música erudita com a música de linguagem sertaneja, né? E então as influências são muitas, e a gente bebe muito dessa fonte, e eu costumo dizer que todo o meu trabalho é espelho e reflexo dessa arte que eu consumo, né? Eu costumo dizer que existe uma diferença, eu não acredito muito nessa coisa do gênio, da pessoa superdotada. Eu acredito muito na força do trabalho, de você pesquisar, de você se aprofundar, de você começar a compreender. E, claro, acredito na questão de aptidão. Algumas pessoas têm uma aptidão melhor, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem gostar de música regional ou de MPB e gostam de outro tipo de música. A pessoa são gostos particulares de cada um, né? Isso vai muito de cada um. Por exemplo, a maioria das pessoas odeiam um repentista, acha algo muito monótono, né? O som da viola, porque parece estar sempre replicando a mesma nota ali, mas dentro daquela construção e dentro daquela estética, quando você vai estudar a fundo, inclusive o meu trabalho de monografia, né? O trabalho de conclusão de curso é sobre o repente aqui na cidade de Sobral. E eu tenho muito respeito por esta arte. Inclusive, nas minhas pesquisas que eu tenho feito, nos materiais que eu tenho lido, eu percebo que esse reflexo, essa questão do repente, ele é muito importante para fazer com que o indivíduo que há dentro deste mundo, ele comece a ter a percepção de uma coisa fundamental na música, que é a métrica, Carla, né? A gente não consegue trabalhar a música sem pensar em métrica, não é isso?
sem pensar em pulso, sem pensar em ritmo. E a cantoria, de repente, que é uma dos meus principais, das minhas principais referências, né, minha principal referência, ela está completamente carregada dessa estética metrificada, né? Tanto no verso quanto na própria canção. A canção é de construção simples, a melodia não tem nada de complexo dentro dessa construção, mas carrega uma história dos trovadores que vem, né, da invasão da Península Ibérica. Isso é um conceito histórico que vieram com os portugueses de lá para cá, e é muito interessante. Já imaginou? Eu ministrei na escola que eu estava, na última escola do último estágio que eu fiz, no estágio 4, um seminário sobre cordel, né? E nesse seminário foi bem interessante, porque eu levei a estética e a construção de uma das principais modalidades do repentista, que é a sextilha, que é um verso de 6 linhas. E o que eu fiz? Expliquei tudo, depois de explicar, eu pedi para que eles colocassem a mão na massa, né? Para eles mesmos fazerem os versos de acordo com o que a gente tinha aprendido. Carla, você não tem noção das coisas maravilhosas que saíram, de poesias maravilhosas que eles mesmos construíram, fizeram e ficaram com o entendimento, né? E maravilhado por aquela coisa toda, porque quando você pensa no repente, você tem outras vertentes que nascem daí, que é o hip hop, que é a batalha de rimas. Tudo isso está muito conectado e tem muito a ver, só que linguagens diferentes, né? E, cara, é fantástico, fantástico. Dentro dessa reflexão, dentro de todas as minhas influências musicais, né? O repente talvez seja a que esteja mais, a que mais eu abraço, né? As minhas músicas, a minha estética musical, a minha forma de compor, a minha escrita, geralmente preza por essa questão da metrificação do repente, né? Eu estou sempre muito conectado a isso, e eu gosto muito. Sim, com certeza. E você também participa de uma banda, que é a Táxi Lunar. Você Exatamente. pode falar um pouquinho sobre essa sua experiência para a gente? O projeto Táxi Lunar é um projeto formado por alunos, né? Então, somos 4. Formado pelo João Marcos, o Marlos Vieira e o Danilo Costa, né? Que recentemente esteve no Canadá, na Bolsa aí com o Marco Toledo. E eu costumo dizer que o projeto Táxi Lunar, ele é o parque de diversão da gente, né? Porque trata-se de uma banda cover, na verdade é uma banda tributo, onde nós tocamos o repertório de 3 grandes músicos nordestinos, que é o Alceu Valença, o Zé Ramalho e o Geraldo Azevedo, né? A gente pega um misto das melhores canções desses 3 compositores e intérpretes fantásticos da música nordestina. E aí nasceu o nome Táxi Lunar, porque é uma música que é uma parceria dos 3, né? Composta pelos 3. Alceu, Zé e Geraldo, que compuseram Táxi Lunar, e por isso o João decidiu que a banda deveria se chamar Táxi Lunar. E aí é um projeto que a gente já vem aí há um pouquinho mais de 2 anos, a gente tem tocado muito, já tocado do Baixo Jaguaribe, numa festa num evento de emancipação da cidade, né? Foi muito bacana, a gente tocou para 5 mil pessoas lá, foi um evento fantástico. Abrimos o show para Solange Almeida lá, e já tocamos aqui na região de Sobral, aqui, em vários locais, tanto em eventos particulares como eventos abertos, nos pubs da vida, né? No Joyce, no Paul Green, nas casas de shows que existem aqui em Sobral. Fizemos um show ano ano atrasado, no Teatro São João. Foi muito bacana também, uma experiência fantástica. Foi praticamente o show de abertura assim, da gente no teatro. A gente pretende fazer depois esse formato, que é o formato. A gente tem 2 formatos. A gente tem formato acústico, que é um formato onde, como nós 4 tocamos violão, né? Apesar o Danilo é baterista, o João Marcos é baixista, o Marlos Vieira é guitarrista. Mas todos tocam violão. Então a gente tem um projeto acústico, que é todos os 4 tocando violão, né? Cada um fazendo uma linha diferente, um arranjo diferente dentro da música. E tem um projeto com a banda elétrica, que aí cada um vai para os seus respectivos instrumentos. Que show! Já quero ir para algum show de vocês quando acabar a pandemia. Você vai adorar. E o Almir, ele é famoso, ele lançou uma música autoral no Spotify e vocês vão poder ouvir aqui depois da fala dele. E conte pra gente sobre esse momento, né, da sua carreira, quando você lançou essa música no Spotify. Isso é muito bacana de conversar, né? Por quê? Porque, veja bem, quando começou a pandemia, eu sempre fui muito arredio com essa questão de tecnologia, né? Sempre tinha uma dificuldade enorme de mexer com essas coisas e tudo. Só que aí eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube falando sobre algo muito importante dentro da música, que é a produção musical, né?
e a produção musical ela é o carro-chefe para qualquer artista, né? Hoje em dia, o artista ele tem que ser polivalente, no sentido de que você não pode só pensar em compor e cantar e subir no palco, né? Hoje o artista independente ele tem que fazer um pouco de tudo, ele tem que aprender a promover a sua música, né? E aí eu aproveitei esse período de pandemia para me reciclar no sentido de começar a estudar a fundo sobre produção, como é que se faz isso, né? E realmente é algo muito trabalhoso, assim, dá muito trabalho. Realmente você tem que pesquisar bastante, né? Pessoas que já tiveram experiência de como é feito. Então, eu tinha um projeto com o Guilherme Santos, que também é aluno do curso de música, é um instrumentista maravilhoso, e nós tínhamos um projeto da gravação de um EP com composições nossas, sendo que as músicas, né, eram deles e as letras minhas, letras escritas por mim. E nós estávamos com esse projeto gravando em casa, totalmente artesanal. A gente gravou esse EP totalmente com o recurso que a gente tinha à disposição. E aí me veio a curiosidade de como colocar música na plataforma, né? E então, aí eu fui perceber que esse processo, primeiramente você tem que se associar ao ECAD, porque o ECAD é o órgão que é responsável pelos direitos do músico, né? E aí você vai aprender sobre a diferença do que é uma propriedade intelectual escrita, o que é uma propriedade intelectual, um registro fonográfico, né? Que isso é tudo muito diferente um do outro. E aí eu comecei a estudar e me afiliei ao ECAD, recebi um programinha para gerar os códigos de RSC, que são códigos necessários para você colocar a sua música em plataforma. Isso vai te assegurar que a música nem tenha sido plagiada, ou nem que alguém roube sua música, né? Então, esse código tem uma serventia muito grande. E, enfim, eu descobri que esse processo é muito difícil. Mas não para por aí não, porque aí vem a parte de divulgação, que é a parte a qual, né, eu lancei só um single para fazer um teste. Na verdade, foi muito mais como um laboratório, Carla. Não tinha nem muita pretensão assim de fazer uma divulgação, porque estava no período de pandemia. Então eu fiz um pequeno boom nas redes sociais mesmo, na minha rede social que é pequena, mas compartilhei com alguns amigos, fiz aquele boom, mas o ideal é que você faça pelo menos um mês antecipadamente de divulgação desse material, que você financie esse material na plataforma para que ele tenha uma visibilidade melhor, né? Que você utilize ferramentas dentro de streams como o YouTube, como o Instagram, para que a tua música seja vinculada para aquele público específico que vai ouvir a tua música, né? E aí eu lancei a 3 quartetos, juntamente com o Guilherme, uma canção composta por nós dois, praticamente gravada por nós dois. Tem a participação do Wanderson de Maria na percussão, e o contrabaixo do Frank Lozenhauer, que também é um baixista fantástico, fabuloso, que já é graduado também, hoje já trabalha já com música na cidade de Morrinhos, né? Já é formado, um músico fantástico, e aí tivemos essas 2 participações desses músicos fantásticos, e a música está na plataforma, quem quiser ouvir, procura Almir Martins, Qualquer Canto, é uma canção nessa linguagem, nessa perspectiva regional, né? A canção está muito bonitinha, a gente utiliza uma viola de 10 cordas caipira, alguns instrumentos percussivos exóticos que eu trouxe da Amazônia, quando eu morava por lá. E a canção está muito bem elaborada, muito bem feita, bonitinha, uma coisa de boutique. Claro que não tem uma super produção, porque foi gravado dentro de casa, né? Aquela coisa do estúdio, minha casa, lá em casa. E, sim, teve o trabalho maravilhoso do meu querido baterista e querido amigo Danilo Costa, que é uma pessoa fantástica na produção, tem produzido aí os trabalhos da moçada que faz o trabalho autoral aqui em Sobral, né? Ele tem feito esse trabalho que é um trabalho dificílimo, que é o trabalho de masterização e mixagem, né, dos projetos, das canções, e, nossa, tem ficado muito maravilhoso, foi muito bom, experiência, muito bom trabalhar com ele. E aí, o próximo passo agora, essa canção, como te falei, foi uma espécie de laboratório. A ideia agora é tentar concluir as demais canções, futuramente lançar o EP todo por completo, né? Mas aí eu vou esperar passar esse período de pandemia para começar a focar. Por enquanto, agora, eu estou investindo muito na questão do canal no YouTube tem um canal, é o Mi Martins Music. Vocês podem procurar também para dar uma olhada. Lá tem todo o meu material que eu tenho feito,
nesse percurso todo, algumas coisas tocadas com voz e violão, outras coisas tocadas com duo, e lá está o meu trabalho, tanto autoral quanto cover, né? Aí as pessoas podem conhecer um pouco mais do que é o trabalho musical do Almir Martins. É isso aí, vocês vão poder ouvir agora algumas das composições do Almir, né? E eu tenho certeza que vão agradar muito, porque ele é um artista incrível, como vocês estão podendo ver, né? Escutar, aliás. Exatamente. E Almir, depois de toda essa nossa conversa, esse nosso diálogo, a gente já está chegando ao fim. E eu gostaria de saber. Sério? Eu gostaria de saber se tem algo que você gostaria de deixar, né, para os nossos ouvintes, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, alguma dica que você queira deixar. Em primeiro lugar, né, parabenizar pela a iniciativa de vocês, projeto fantástico. Eu acho que esse projeto ele é de suma importância para divulgar não só o que a gente está produzindo na UFC, né, mas para a gente conhecer mesmo quem são as pessoas. Como você mesmo falou anteriormente no começo das nossas falas aí, você me vê pelos corredores e tudo, mas não conhecia, né, quem realmente eu sou, né, e o artista por trás daquela pessoa que frequenta o campus, né, o que eu tenho feito, o que eu estou fazendo, como a gente pensa. Eu acho que esses diálogos são muito importantes, enaltecem, né, e engrandecem muito, não só o curso de música, mas eu acredito que também a comunidade acadêmica num contexto geral. Eu acho que, em termos de sugestões, não há nada o que acrescentar, o trabalho está plausível, fantástico. Agradeço mais uma vez a oportunidade do convite fantástico de vocês, fiquei muito envaidecido, muito orgulhoso pelo convite, até porque eu já tinha visto alguns episódios aqui. Pô, que massa, bacana, a universidade preocupada com tendo essas ideias maravilhosas para apresentar a galera que trabalha com música. O que a gente está fazendo exatamente aí, né? Até para as pessoas de fora que não são da comunidade conheçam também o que é que a universidade está produzindo, o que é que a universidade está fazendo, quem são essas pessoas, né? Onde elas vivem, onde elas moram. É isso aí. Eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, por você ter contribuído tanto, né, para mais um episódio do nosso Musicast. Muito obrigada. Seguimos juntos. Um abração a toda a comunidade. Espero que a gente possa retornar nossas aulas presenciais o mais rápido possível. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Almir Martins, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Correia, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.